Boa tarde, professor. Meu nome é Eduardo Juan. Estou aqui para dar início ao nosso trabalho, né? Parte, parte 3 do trabalho. Bom, estou aqui com o código que a gente fez em Python, como foi pedido. Aqui temos algumas importações importantes, como as do Panda, que é ajudar a plotar melhor. Tem umas aqui também que é para ajudar a plotar o gráfico da matriz de confusão, na verdade. E também tem a importação da Iris e da Y, né? Bom, a primeira função que a gente tem no nosso código é para exibir a nossa matriz de confusão. A gente plota uma imagem, né, um gráfico dele, das duas, tanto da base de dados Iris, tanto da base de dados Wine. E aqui é só as configurações, como a gente quer que esteja apresentado. Então, logo abaixo a gente tem a função para treinar e avaliar o modelo. Igualmente, como a gente fez com o modelo Iris, a gente definiu 80-20. A gente definiu 20 para testar o nosso o scriptzinho, 20% dos dados e 80% dos dados só para treinar, né? Para conseguir treinar ele realmente. Então a gente definiu isso, traz todas as informações e separam eles. Logo abaixo a gente tem a função, essa parte no caso da criação do modelo do MPL, né? A gente definiu que seria 1000 iterações, isso mesmo. 1000 iterações para fazer ele rodar em cima. Ele precisa de um número um pouco maior, né? Para conseguir treinar realmente, para ver se funcionava. E com o ponto fit aqui, a gente consegue treinar e com o ponto predict a gente prevê, né? A gente faz as previsões. Logo abaixo a gente faz as avaliações dos resultados, qual que é essa, a Iris ou a Wine. E a gente tem a acurácia que pra gente, no nosso caso aí, ele deu 100 em algumas, se eu não me engano, vou mostrar os dados já já, mas nada mais, nada menos do que as proporções de previsões corretas no total de previsões, né, a acurácia. A gente tem a matriz de confusão também, mas a gente tem ela plotada no terminal e também tem ela plotada num gráfico para melhor ficar visualmente, né? Visualmente. A gente também apresenta a precisão, que é em todas as vezes que o modelo previu uma classe, de quantas que essas estavam corretas. Dentro delas também tem o recall, que é a revocação, né? Entre todos os exemplos reais dentro da classe, quantas que o modelo acertou. Tem o F1 Score, que é a média do recall e do precision. Tem o suporte, que é a quantidade real dos exemplos que a gente tem. E também tem a média, uma média simples e uma média ponderada. Eu vou. Ah, tá. Mas aqui abaixo a gente tem a visualização das matrizes de confusões. E a gente chama para a base de dados Iris e para a base de dados Wine, tá? Então é isso. Vou tentar rodar aqui rapidão. Deixa eu abrir o terminal aqui. Primeiro a gente precisa entrar no ambiente de desenvolvimento, na Advanced. E eu vou mostrar primeiro o, os números do MLP. Tá? Aqui um pouquinho. Tá? Esses dois gráficos que abriram o Matheus, que vai explicar certinho. Tá abrindo da Wine. Ficou bem bonitinho esse azul. Gostei. Tá? A gente teve uma acurácia ali de 97%, né? Então, da proporção de previsão que a gente tinha dentro das previsões, o MLP acertou para Wine 97% e para Iris foram 100%, tá? Ele acertou 100% de previsões. Então, essa parte aqui, ela ficou. O Matheus vai explicar certinho de qual que é a semelhança e a diferença, vai ter essa comparação do MLP com o nosso KNN. O KNN a gente não rodou para a base Iris, para ter uma melhor comparação. Minto, para a base Wine, a gente rodou apenas para a base Iris. E a gente teve esse aqui para a base Wine com MLP. Tá? Lá ele não tinha nomes igual tem na Iris, que é acetose, vesicol e virginico. Ele define apenas classes 0, 1 e 2, que deu esses resultados aqui. Tá? A gente tem a comparação. Na KNN a gente tem o KNN 1, 3, 5 e 7. Se eu não me engano, o 7 ele
O 7 ele não tinha dado 100%, mas o 135 tinha dado 100% no KNN. E o Matheus vai fazer essa comparação certinho, tá? Muito obrigado por tudo. Então, boa tarde. É, aqui agora eu vou fazer as comparações, né, entre os resultados do KNN e do MLP Classifier, né, para as duas bases, né, do Iris e do Wine. Então, rodando aqui o Iris no KNN, é a parte um do trabalho, né, tanto como a gente já disse, tanto pro nosso algoritmo implementado quanto do sklearn foram os resultados iguais, né? A gente obteve uma acurácia de 100% para o K1, K3 e K5, né? E aí para o K7 teve uma leve queda, né? Uma acurácia de 97%. E, como eu disse, os mesmos resultados, tanto para o nosso algoritmo quanto para o do sklearn. E agora, falando da base da Iris rodando no MLP Classifier, a gente também teve uma acurácia, né, de 100%, o que mostra que os dois modelos, né, o KNN e o MLP Classifier, eles são capazes, né, de generalizar perfeitamente nesse cenário mais simples. E agora falando da base Wine, rodando os algoritmos da base Wine, a gente fez aqui um pequeno código para rodar o Wine no KNN. A gente teve uma acurácia de 81%, né? É, o que é um bom resultado, mas ele ainda fica abaixo do MLP Classifier, né? Que rodando aqui para ver o resultado, o, o MLP Classifier ele obteve para o Wine uma acurácia de 97%, ou seja, ele ficou acima do KNN que teve 81%, né? É, isso mostra, né, que isso não mostra para a gente como as redes neurais elas têm vantagem, né, em contextos de maior complexidade, porque o MLP ele consegue aprender as representações internas mais profundas e realizar melhor essas generalizações, né? Ah, então, com esses resultados, né, a gente conclui que o KNN ele é bastante eficiente em bases simples e que são bem separadas, né? Que é justamente a íris. Enquanto o MLP Classifier, ele é melhor, né? Ele se destaca mais em cenários mais complexos, que é a base Wine.